Boa noite a todos. Estamos aqui então reunidos para a nossa reunião semanal da Casa Caritas e hoje eu trago um tema aqui para vocês bem interessante e assim, muito voltado a aqueles porquês que nós muitas vezes temos em relação à nossa jornada e principalmente quando professamos alguma fé, seguimos alguma doutrina, uma religião e ficamos meio em dúvida daqueles ensinamentos do Cristo, por exemplo, ou de profetas, como queiram, mas que de alguma forma nos fazem pensar. E foi bem interessante que agora, um pouquinho antes aqui da gente iniciar, o André fez essa prece sobre a nossa conexão, né, com o plano terreno, com a Terra, com o plano material, e eu peguei no dicionário hoje o significado da palavra humildade, né, que nós vamos falar um pouco aí durante a palestra. E a humildade, ela vem do grego, que significa humus, né, que tem como significado principal terra. Terra não no sentido do planeta, terra como, digamos assim, componente orgânico do nosso planeta. E esse mesmo vocábulo, que vem lá da antiga Grécia, deu a origem a palavras, por exemplo, como homem, humanidade, né? E que nos remete àquela ideia de uma criatura que nasceu da terra, né? Nasceu do solo, vamos dizer assim, e que vem se desenvolvendo e crescendo. Está intimamente conectada com aquele ambiente que vive. E aí, muitas vezes, a gente entende que esse exercício ele é um pouco difícil, né? Porque por diversas vezes a gente acaba se desconectando, né? A gente acaba, como a gente fala às vezes assim, brincando, né? Tá com a cabeça na lua. Então a gente se desconecta das nossas tarefas, missões, das nossas necessidades, por que não, como espíritas dizermos, evolutivas, e ficamos ali viajando no mundo da lua, procrastinando ações, adiando essas ações, não é? Muitas vezes por insegurança, ou por não achar que é o momento correto, ou por não achar que não é o momento adequado, ou principalmente por achar que não temos capacidade, né? E aí está um dos grandes problemas. Nós nos sabotamos, nos limitamos, nos colocamos obstáculos no nosso caminho, na nossa jornada, de forma que eles parecem assim rochedos imensos, pedras difíceis de serem transpostas, corredeiras enormes, rios enormes que, para serem atravessados, são de extrema dificuldade e que necessitaria de uma habilidade muito grande. E o homem, como a gente tem visto, o espírito humano encarnado, ele tem gradativamente desenvolvido uma série de tecnologias, por que não, tido aprendizados no sentido de melhoria da sua vida no planeta, de forma a que as suas tarefas, que são motivadas pelo seu princípio inteligente, pelas suas ideias e construções mentais, se tornem mais fáceis. E aí eu peguei aqui uma passagem do Evangelho, eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu achei que vem bem dentro de encontro a isso que nós estamos falando aqui. É do capítulo 24 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Né? Procurando o significado dessas palavras, candeia seria uma espécie de lamparina e alqueire seriam tipo sacolas, bolsas que eram colocadas lateralmente em animais de carga para transporte e que eram extremamente assim, vamos dizer, visíveis aos olhos daquele que observavam o animal transportando pertences, diversos tipos de objetos, alimentos, seja lá o que for. Então era uma coisa assim bem visível, uma coisa bem assim fácil de ser notada e que se movimentava, então poderia ser levada a qualquer ponto, a qualquer lugar. E aí, neste capítulo, nós temos lá, né, do Mateus, um dos evangelistas, dizendo uma parte desses versículos de que diz o seguinte: a candeia sobre o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? E aí diz: ninguém acende uma candeia, então, para pô-la debaixo do alqueire,
põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa, que fique visível. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E aí, nestas passagens sobre as parábolas de Jesus, nós sabemos que realmente ele se utilizava desses recursos para criar uma ideia viva aos seus discípulos ou aqueles que escutavam e participavam das suas pregações, no sentido de que os fizesse pensar, né, como se ele fosse um professor, um pedagogo, ou mesmo ali um filósofo que estivesse falando sobre situações diversas da vida cotidiana dos habitantes da Palestina daquela época, no sentido de que os mesmos pudessem raciocinar, pensar. Na verdade, então, ele era um condutor de ideias que muitas vezes estavam no íntimo daqueles indivíduos que participavam da sua peregrinação e das suas pregações, e que, na verdade, apenas precisavam de uma exposição maior de conhecimento no intuito de que aquelas ideias que já estavam latentes nesses indivíduos se desabrochassem e viessem trazer benefícios a todos que entendessem aquilo que o Mestre Jesus estava ensinando e falando. Então ele dizia ali, falo-lhes aos discípulos, não é? Por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Essa era a forma de Jesus dizer que tudo virá ao seu tempo, que os mistérios da criação e todos os segredos entre o céu e a terra serão revelados na devida hora. Ele dava a entender, então, aos seus discípulos que mesmo eles preparados, que estavam selecionados de uma forma muito peculiar pelo Mestre, no sentido de propagar a sua mensagem posteriormente, tinham ainda dificuldades de entendimento daquilo que ele falava. E que muitas vezes as parábolas, o sentido figurado, era no sentido de revelar gradativamente a informação e fazê-los por si próprios raciocinar, incorporar aquela mensagem e colocá-la em prática. Esse sim é um verdadeiro professor, por isso ele é chamado o Divino Mestre, que com uma forma extremamente completa acabava por doutrinar muitos que o seguiam. E os próprios discípulos, sendo preparados, tinham condições de ampliar esse conhecimento às multidões. Então, essa era uma forma de mostrar aos discípulos e a todos aqueles que o escutavam que o conhecimento ele vem gradativamente, que a insegurança frente às novidades ou aos novos desafios que a vida nos apresenta é normal da criatura humana, do espírito aqui encarnado, por que não? E que gradativamente isso pode ser solucionado com tranquilidade, com conexão com o Criador, com entendimento das nossas limitações e cultivando perdão a si mesmo, porque muitas vezes nós nos culpamos, nos achando, digamos assim, morosos demais em incorporar um aprendizado, paralisados demais na insegurança, desmotivados demais por achar que não somos capazes de fazer transformações na nossa vida e, por que não, na vida dos nossos semelhantes também, às vezes com simples atitudes, com simples mudanças de ação, com simples amparos e ações fraternas que podemos exercer para o nosso semelhante, para aquele que caminha conosco dentro dessa jornada. Então, aqui, Jesus e seus discípulos tinham, de uma forma muito peculiar, uma forma de ensinamento que mostrava que tudo deve acontecer ao seu tempo e que aquilo era o mais adequado para aquela época, para que as pessoas pudessem entender que todo conhecimento adquirido deve ser exposto, mas dentro da capacidade de cada um. Claro que muitas vezes a gente vê isso hoje em dia, até hoje em dia, muitas religiões mesmo, elas trazem uma forma um pouco complexa para aquele que
escuta uma pregação, por exemplo, no sentido de incorporar aquilo mesmo na sua vivência. Acaba sendo algo um pouco utópico e muitas vezes, digamos assim, única, exclusivamente destinado àqueles que são quase que perfeitos, que são imaculados, que são aqueles que professam a sua fé de uma forma aberta, que não erram, que não falham, que são pessoas praticamente perfeitas. E a gente sabe bem que isso não existe, que se estamos aqui encarnados nesse planeta, temos muita coisa a burilar, a melhorar, a ser aparada e transformada, no sentido de nos tornarmos, não hoje, mas no dia seguinte, uma criatura melhor. E na outra encarnação, quem sabe voltarmos aí de uma forma ainda melhor. Em relação a Jesus e os discípulos foram muito bem selecionados e eles eram sempre atentos à pregação do mestre e muitas vezes dotados de grande memória no sentido de poder propagar essa mensagem posteriormente. E eles nos fazem ouvir de novo a pregação ritmada de Jesus, que se valia desse recurso para procurar facilitar a memorização de suas palavras. Muitas vezes essas parábolas até têm um pouco de repetição no contexto. Nessa própria da candeia debaixo do alqueire, ela repete em duas frases, em duas partes, a mesma mensagem, no sentido de que quem lê aquilo possa raciocinar um pouco mais e ter tempo para entender. Com as parábolas, o Mestre Jesus nos transporta para o ambiente popular da Palestina, a época em que viveu e desenvolveu sua pregação, na época que esteve aqui conosco. Ali se pode notar sua genialidade criativa, seu espírito de observação, sua simplicidade de exposição da forma como expunha as situações e a forma de abordar esses diversos aspectos da vida de uma forma simples, direta. E isso eu considero como sendo obras-primas de pedagogia popular, onde voltamos a sentir a força do ensinamento do nosso querido Mestre Jesus. Mesmo nos milagres de Jesus, podemos observar que ele evita o sensacionalismo. Não é conveniência pessoal, ele não põe aquilo para si mesmo como ele sendo um super-homem, sendo alguém dotado de poderes miraculosos e que única e exclusivamente ele é capaz de realizar isso. E sim, ele demonstra que Deus tem sua ação misericordiosa sempre, e que sempre vai livrar os homens do mal. Os milagres são estreitamente ligados a essa mensagem de Jesus, e como esta, nos convido, mesmo nos dias de hoje, lendo as parábolas, a mudar de vida e de mentalidade, a refletirmos, a entendermos melhor esse ensinamento. Quem nunca, né, de nós não abrimos muitas vezes ali o Evangelho e lemos a mesma passagem que já foi lida por diversas e diversas e diversas vezes e acabamos entendendo esta passagem de uma forma diferente. Observamos detalhes que muitas vezes não observamos anteriormente, como quando a lemos anos atrás, dias atrás, seja lá quando tenha sido. E aí podemos observar que há diversas interpretações de acordo com a bagagem que nós estamos adquirindo com nossas vivências, do quanto estamos colocando em prática aquilo que aprendemos dentro de uma doutrina, por exemplo, como o Espiritismo, com as máximas cristãs, que são a base de fundamentos da nossa doutrina, a base fundamental da doutrina espírita. Somos cristãos também. E aí temos todo esse convite dentro das parábolas de raciocinarmos a respeito daquilo e como aquilo pode ser aplicado na nossa vida. E aí entra aquele detalhe, perdão, que eu comentei no início, de estarmos conectados, da necessidade de estarmos aqui, presentes de corpo e alma, entendendo o porquê estamos aqui. Se estamos aqui conectados a este planeta, se estamos num determinado vínculo familiar, afetivo, de amizade, social, dentro de uma nação, temos alguma obrigação, com certeza. E este ambiente também pode nos ensinar muito. Muitas vezes ele traz a mensagem, a informação, a lição que é necessária. E ela é gradativa, ela não sofre saltos quânticos, vamos dizer assim, de uma forma assim, bem-humorada. Na verdade, ela é passo a passo, e o espírito vai se preparando. E como nós falamos muito dentro da casa espírita, cada um tem o seu tempo. Nós não devemos nos cobrar excessivamente, nos sentindo muitas vezes incapazes, nos sentindo muitas vezes improdutivos, desanimados, porque muitas vezes
desejamos coisas que estão muito além da nossa capacidade de momento. Mas por que não podem ser realizadas lá na frente? De repente, dar um passo para trás, reagrupar a tropa e começar novamente o processo. Essa é a ideia. E o Espiritismo nos traz esse convite. As parábolas nos trazem esse convite de que todo conhecimento deve ser exposto e tudo aquilo que temos de bagagem devemos demonstrá-la mostrá-la àqueles que estão ao nosso redor, no sentido de trazer algum crescimento. Muitas vezes é inspirando as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente quer dar ordens, quer mostrar que a gente faz coisas maravilhosas, mas o simples fato de motivar, de inspirar, de dar aquele empurrãozinho, de estender a mão, de ser fraterno, de dar o tapinha nas costas e falar, paciência, né? Não deu certo, mas amanhã vai dar, vamos em frente. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Isso sim é expor o conhecimento. É o conhecimento que nós, como espíritas e espíritos também imortais, temos e podemos, sempre que desejamos, iluminar o ambiente onde entramos. Basta querer. E aí, resumindo, tudo no Evangelho é tão concretamente vinculado àquela geografia lá da Palestina do tempo de Jesus e tão estreitamente coerente com a personalidade simples do Mestre, original e misteriosa, que não há margem para suspeita de manipulação e de criação fantástica por parte dos discípulos. É muito real aquilo, é muito palpável, é muito condizente com o ambiente. E naquele tempo, ainda a informação tinha que ser colocada de uma forma diferente, lúdica, por que não? Não é? E nós mesmos, nos dias de hoje, com muito conhecimento adquirido, ainda temos dificuldade de entender algumas dessas passagens. E ainda temos um pouco do véu da ilusão que está sobre nossas cabeças e que nos deixa muito presos ao material, extremamente conectados ao material, mas desconectados do espiritual. E aí, quando a gente fala da palavra humildade, do humus, é ter os pés no chão, mas também ter a mente em conexão com o Criador, porque ele nos traz as pistas, nos dá as pistas, nos traz as soluções de como resolver os problemas do dia a dia. O próprio André disse agora aqui, nosso colega, na prece de abertura, que muitas vezes nós deixamos passar despercebidas pequenas sugestões dos amigos espirituais, seja um ente querido que já tenha partido anteriormente e esteja ali como o nosso anjo guardião, por que não? Ou um espírito protetor. Muitas vezes o nosso próprio mentor, que não temos conhecimento na vida atual, mas pode ter sido um amigo, um grande amigo de vidas passadas, ou não, ou apenas um abnegado espírito que está aqui nos dando suporte e trazendo mensagens do Criador como um emissário que nos motiva. Quando nós paramos e escutamos o ambiente ao nosso redor, nós começamos a nos conectar, porque nós estamos muito aturdidos no nosso próprio umbigo, nos nossos próprios problemas terrenos, que nós esquecemos que existe uma diversidade de soluções que podem vir ao nosso encontro se nós estivermos abertos, se nós estivermos conectados. Quando você faz um curso de meditação, um dos primeiros exercícios é a respiração e também a observação do ambiente ao redor, de escutar um avião que está passando, de escutar o barulho da chuva, de escutar o barulho dos carros na rua, ou alguém que está mexendo com algum utensílio doméstico dentro do seu ambiente, do seu lar. E nós muitas vezes estamos ali tão aturdidos que nós nos desligamos completamente de tudo. Não que nós precisemos estar ali conectados com tudo o tempo todo. Isso geraria um estresse desnecessário. Mas muitas vezes nós temos que parar, respirar e perceber aonde nós estamos. O próprio Luiz Fernando, em um dos nossos trabalhos aí mediúnicos, há muitos anos atrás, fez um exercício que às vezes eu procuro fazer, que é nós pararmos e observarmos o nosso próprio corpo. Começar assim, olha, o meu pé, meu braço, minha mão, sentir o nosso corpo físico e agradecer a Deus por tê-lo como ferramenta essencial para a nossa manutenção desse ambiente, nossa manutenção, digamos assim, ativa desse ambiente esse ambiente material que nós habitamos temporariamente, que gera condições, ferramentas para que o espírito imortal, com sua inteligência, e que vai crescendo e crescendo e se ampliando com as novas aprendizagens, possa se manifestar de uma forma sublime,
de uma forma evolutiva, de uma forma transformadora, inspiradora. Eu adoro essa palavra. O melhor que você pode fazer pelo seu semelhante é inspirá-lo. Às vezes a gente quer fazer tantas coisas, né? Eu quero doar, eu quero prestar um dinheiro, eu quero ensinar alguma coisa, eu quero levar em algum lugar, e às vezes é o simples fato de escutar e inspirar já basta. É muitas vezes aquilo que o nosso semelhante, aquele que está ao nosso redor, precisa para seguir adiante, e eu tenho certeza que ele vai te considerar como sendo um grande amigo e uma pessoa importante na sua jornada. Então, digo aqui para vocês que tudo tem a sua devida hora, meus amigos. Não vamos aí nos exigir demais, não vamos nos queixar demais das dificuldades e problemas que os nossos semelhantes às vezes nos mostram, também lhes dando tempo para que encontrem os seus caminhos. E vamos entender que tudo que está errado neste planeta, por exemplo, ele tem um porquê de existir. Atrás de um mal, muitas vezes, vem um bem muito maior, vem um processo de renovação e transformação muito maior, não é? Então, isso é uma coisa que a doutrina espírita ela é impecável, porque ela nos dá o tempo e diz a nós mesmos: você tem tempo, meu filho, você tem tempo de errar e repetir o exercício, uma, duas, quantas vezes precisar, pois na hora certa você vai encontrar o caminho e vai receber novas tarefas, porque você vai estar preparado para executá-las e executá-las a contento e com satisfação pessoal. Jesus deixa claro, então, em todas as suas parábolas, mensagens que falam de caridade, vejam bem, é doar, inspirar, e humildade, é estarmos ali conectados. Humildade não é você ser uma pessoa simples ao ponto de ser tola. Humildade é você ter os pés no chão, saber aonde você pode pisar, o quanto você pode caminhar, até onde você pode alcançar. E estar presente de corpo e alma nesse ambiente, no sentido de que você está manifestando a sua gratidão ao Criador e usando as suas ferramentas, que é a sua inteligência, o seu corpo físico aqui presente, numa forma sublime, desenvolvendo cada vez mais as suas capacidades e melhorando o seu ambiente. Considero, então, essas duas últimas, caridade e humildade, como sendo as mais importantes para cada dia nos instruirmos um pouquinho mais, gente, nas verdades do Espírito, além de nos ajudar em nosso autoconhecimento e no avanço na senda do progresso e da evolução. Esse é o nosso objetivo. Estamos aqui para isso, para a cada dia sermos um pouquinho melhor. Essa é a mensagem. E vamos usar tudo que nós temos dentro de nós, tudo que nós aprendemos, toda a nossa capacidade, todo o nosso amor ao nosso semelhante, ao nosso ambiente, ao nosso planeta, no sentido de fazer alguma coisinha melhor, uma coisinha diferente todo dia. E lá na frente nós vamos ter um mundo muito melhor. E esse é o objetivo, não só individual de cada espírito aqui presente, encarnado ou desencarnado, mas também do nosso planeta, do nosso ambiente material, que também vai evoluir, vai ter condições cada vez melhores de receber espíritos cada vez melhores. Esse é o objetivo sublime que o Mestre e Deus, com sua infinita misericórdia, nos oferece e nos guiam. Eu desejo, então, a todos vocês uma noite iluminada, uma noite bonita hoje, inclusive mais fresca, né, depois de dias de calor, para que a gente pense um pouquinho aí o quanto nós somos importantes e quanto nós temos um objetivo de estar aqui presentes agora. Era isso, essa era a mensagem de hoje.